Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é uma questão do livro do Gilbert sobre estequiometria e a lei de Lambert-Beer. Mais especificamente, a gente vai tratar aqui sobre o cálculo de absorbância e relacionar com estequiometria. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são a lei de Lambert-Beer, cálculo estequiométrico, mais especificamente cálculo de reagente limitante. Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal, clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, e agora sim, vamos para a resolução da questão. A questão é a seguinte: a reação de cloreto de estanho com a platina 4+, em ácido clorídrico aquoso, produz uma solução amarelo-alaranjada de um composto de proporção 1:1, platina-estanho, com absortividade molar de 1,3 vezes 10 a quarta, molaridade a menos 1, centímetro a menos 1. E ele quer saber qual que é a absorbância em uma célula com comprimento de 1 centímetro de caminho óptico para uma solução preparada, adicionando-se 100 ml de uma solução aquosa de 5,2 mg de hexacloroplatinato de amônio com 100 ml de uma solução aquosa de 2,2 mg de cloreto de estanho 2. Então, qual vai ser a estratégia para a resolução dessa questão? A questão está nos dando a absortividade molar, que é o epsilon, de 1,3 vezes 10 a quarta, molaridade a menos 1, centímetro a menos 1. Ele quer saber qual que é a absorbância. Então, ele está nos dando a absorbância, a absortividade molar, ele dá o comprimento do caminho óptico. E aí, se nós temos essas informações, como que a gente calcula a absorbância? Pela fórmula proposta por Lambert e Beer. A absorbância é igual a absortividade molar vezes o comprimento do caminho óptico vezes a concentração da solução. Então, a absorbância é o que ele quer saber, a absortividade molar foi dada, o comprimento do caminho óptico foi dado, só que a concentração não foi dada, ela foi dada de uma forma indireta. Nós vamos ter que calcular a concentração da solução e aí sim nós podemos aplicar nessa fórmula para calcular a absorbância da solução, ok? Então essa é a nossa estratégia. Então nós precisamos determinar a concentração, ele está nos dando aqui os valores para que nós calculemos a concentração. Então, o hexacloroplatinato de amônio, nós temos aqui a massa dele e o volume dele, nós vamos transformar essa massa para mol e aí achamos a concentração molar. Depois nós vamos fazer a mesma coisa para quem? Para o cloreto de estanho 2. Nós temos aqui a massa que foi colocada e o volume da solução de cloreto de estanho 2. Ele fala aqui que ele vai pegar o cloreto de estanho 2, vai reagir com a platina 4+, que na verdade é esse cara aqui, em meio ácido aquoso, e isso aqui produz uma solução amarelo-alaranjada. E aí é dessa solução amarelo-alaranjada que nós vamos aí descobrir a absorbância, que vai ser o produto da reação desses dois caras aqui. Então é aí que a gente vai começar. Então esse cara aqui é um composto de coordenação. Você tem a platina e você tem 6 cloretos aqui dentro da esfera de coordenação. Então você tem aqui 2 cloretos, aqui você tem 2 cloretos lá para trás do plano. Você tem aqui 2 cloretos para frente do plano. Aí você tem aqui a esfera de coordenação. Como a platina é 4+, e cada cloreto é menos 1, então você tem 4+ com menos 6, vai sobrar aqui ainda uma carga de 2-. Então você sobrou uma carga aqui de 2-, é por isso que você precisa desses 2 amônios. Como cada amônio tem uma carga 1+, você precisa de 2 amônios para neutralizar a carga aqui do complexo, ok? É o contraíon aqui do complexo, tá? E agora, o que a gente precisa? Precisamos calcular a massa molar do hexacloroplatinato de amônio. Vamos calcular individualmente aqui. Cada nitrogênio é 14 gramas por mol. Então aqui você vai ter 14 vezes 2, você vai ter 28 gramas, mais 8 gramas do hidrogênio. Cada hidrogênio tem uma massa de 1,01. O nitrogênio tem uma massa atômica de 14,01 gramas. Aí vezes 2 dá 28,02, tá? Aqui, cada hidrogênio tem 1,01 gramas. Aqui daria 8,08 gramas. Mais a platina, que tem 195,1 gramas. E aí eu tenho 6 cloretos. Cada cloreto aqui vai ter uma massa atômica de 35,45.
gramas. E aí você, fazendo 6 vezes 35,45 mais 195,1 mais 8, que vem dos hidrogênios, que é 8,08, mais 14,01 vezes 2 dá 28,02. Você somando tudo isso aqui vai me dar uma massa molar de 443,9 gramas. Eu sei que 1 mol está sempre relacionado com a massa molar. Então, 1 mol desse composto está para a massa molar dele, que é 443,9 gramas. Tá? E aí eu vou multiplicar por quanto? Aqui é 5,2 miligramas de hexacloroplatinato de amônio. Então, só que aqui está em miligramas e aqui está em grama. Então, para facilitar, eu vou colocar aqui 5,2 vezes 10 a menos 3 gramas. E aí eu já transformei para gramas. Tá? Então, fazendo isso aqui, 5,2, só que como aqui está em miligrama, fica 5,2 vezes 10 a menos 3. Tá? Aí grama cancela com grama, vai sobrar a unidade de mol que eu quero, porque eu quero calcular a concentração em mol por litro. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 443,9, eu vou ter um resultado de 1,2 vezes 10 a menos 5 mol de hexacloroplatinato de amônio. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para o cloreto de estanho 2. Vamos pegar o cloreto de estanho 2. Cada estanho tem uma massa de 118,7 gramas. Aqui eu tenho 2 vezes 35,45 gramas. Então, fazendo 118,7 mais 2 vezes 35,45, isso aqui vai me dar 1 mol, tá para a massa molar, que é 189,6, que é a soma da massa do estanho mais 2 vezes a massa dos dois cloretos. Tá? Então, dá 189,6 gramas, é a massa molar do cloreto de estanho 2. Multiplicado por quanto? Foi usado 2,2 miligramas, então vai ficar vezes 2,2 vezes 10 a menos 3 grama, tá? Porque aqui está em miligrama, aqui está em grama, então aqui tem que estar em grama para essas gramas se cancelarem e eu ter a unidade de mol para depois obter a concentração molar. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 189,6, a gente tem também uma quantidade de mols de 1,2 vezes 10 a menos 5. 1,2 vezes 10 a menos 5, 1,2 vezes 10 a menos 5. São os dois reagentes. Tá? Esse cara aqui, lembra que é esse cara aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos montar a equação química. Pegamos aqui o complexo, mais, reagindo com o cloreto de estanho 2. Tá? Ele não dá quem são os produtos da reação, isso aqui não importa. Tá? O que importa aqui é que ele já está falando para nós. Ó, a proporção é 1 para 1. Então, isso aqui já ajuda bastante a nossa vida. Então, nós temos 1 para 1 para 1. Aqui eu vou jogar 1,2 vezes 10 a menos 5. Aqui eu vou jogar 1,2 vezes 10 a menos 5, que é a quantidade em mols que vieram dessas massas aqui. Então, 1,2 vezes 10 a menos 5, que é o que a gente calculou. Aqui também deu 1,2 vezes 10 a menos 5. Tá? E no início eu não tenho nada do meu produto. Aí depois, a partir do momento que essas duas soluções entram em contato, você vai formar o produto, que é o que ele quer saber, a absortividade molar. Então, aqui, como as quantidades em mols são iguais e a proporção é 1 para 1, esses reagentes eles vão ser totalmente consumidos. E como a proporção é tudo 1 para 1, e essa é a mesma quantidade em mols que eu vou formar de produto. Não vai sobrar nada do complexo, não vai sobrar nada do cloreto de estanho 2, e aí eu vou formar essa mesma quantidade em mols de produto. Essa daqui é a quantidade de produto que eu vou formar em mols. E aí, como a gente viu, eu tenho absortividade, eu tenho caminho óptico, e eu quero saber a absorbância. Para isso eu preciso da concentração. Então, vamos calcular a concentração molar. A concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. O número de mols a gente acabou de achar. E aí o volume é a mistura dos 100 ml da solução de complexo com os 100 ml da solução de cloreto de estanho 2. Então, o volume total vai ser 200 ml. Então, aqui vai ser 0,200 litros, porque aí eu tenho a unidade mol por litro, ok? E aí, fazendo essa divisão, eu vou ter que a minha concentração molar é 6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, agora sim, eu tenho a concentração, que é o que faltava, eu tenho a absortividade molar, eu tenho o comprimento do caminho óptico, eu consigo calcular a absorbância da solução. Tá? Então, vamos aplicar agora
a fórmula de Lambert-Beer. Então, a absortividade molar, o caminho óptico e a concentração. A absortividade molar, 1,3 vezes 10 a quarta. Só que aí, ó, que interessante, aqui a molaridade é menos 1. Se a molaridade normal ela é mol por litro, a molaridade a menos 1 é o inverso disso aqui. Ela é litro por mol, ok? Por isso que aqui o litro aparece em cima e o mol aparece no denominador, porque é o inverso, por isso que a molaridade é a menos 1. É o inverso da molaridade. E aí, molaridade inversa está aqui, multiplicado por quem? O B. Quem que é o B? O B é o comprimento do caminho óptico, tá? E aí tem que tomar cuidado que alguns exercícios eles colocam em outra unidade aqui. Por exemplo, em milímetros. E aqui ele tem que estar em centímetro, porque a absortividade molar, ó, ela está com centímetro a menos 1. Então, aqui também tem que estar em centímetro. Se tivesse em outra unidade e você deixar passar isso, você acaba errando a questão. É centímetro a menos 1. Centímetro também está no denominador. Multiplicado pelo caminho óptico, que vai ser 1 centímetro, e a concentração, que é o que a gente acabou de encontrar. 6,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Porque aí qual que é a vantagem aqui agora? Litro cancela com litro, mol cancela com mol, centímetro cancela com centímetro, e a gente percebe que a absorbância é uma grandeza adimensional. E aí fazendo a multiplicação, 1,3 vezes 10 a quarta vezes 6 vezes 10 a menos 5, porque aqui é 1 vai influenciar, isso aqui vai me dar uma absorbância de 0,78. Então, essa daqui é a absorbância da solução, ok? Da solução obtida. E aí, o que a gente tem, né? A gente teria, se a gente passasse num espectrofotômetro, a gente ia ter aqui, infelizmente ele não deu aqui, ó, comprimento de onda, onde essa absorbância acontece, mas a gente teria um pico em alguma região aqui do espectro, como ele fala que é laranja, amarelo alaranjado, então dentro da região do visível, a gente teria aqui essa absorbância em alguma região do visível, essa absorbância de 0,78. Então aqui nós temos o comprimento de onda em nanômetros, e aqui nós teríamos aqui no eixo Y a absorbância, que é uma grandeza adimensional. Tá? Então seria alguma coisa parecida com isso. Se a gente imaginar que essa é a absorbância máxima dessa solução. Tá? Mas ela estaria dentro da região do visível, porque ele fala que é amarelo alaranjado essa solução. Uma questão interessante do livro do Gilbert, por isso que eu procurei trazer para o canal, porque ela vai tratar da parte de absorbância, ela vai juntar a lei de Beer com a parte de estequiometria. Não é tão comum a gente ter um exercício que trate de uma reação química e o produto dela, você vai lá e calcula a absorbância. Tá? Geralmente os exercícios de absorbância ele fala, a gente tem uma solução tal, mas ele não trata de uma reação química. Tá? Então isso aqui dentro do livro do Gilbert, ele está no capítulo 4, que é o capítulo que fala de reações e de estequiometria. Tá? Então isso aqui, legal que ele juntou os dois assuntos, a estequiometria e a lei de Lambert-Beer. Essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!